Quando tinha 6 anos de idade, a minha família mudou-se para uma casa em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é Baixada Fluminense. Para quem não sabe, é Rio de Janeiro, a zona periférica, não é a zona mais valorizada do Rio de Janeiro, mas era onde nós morávamos e o meu pai era pastor da primeira igreja batista ali naquela zona. Eu lembro-me daquela casa, sobretudo por algo que me marcou muito, que era o seu quintal. Para aquele tempo e aquele tamanho, o quintal parecia-me enorme. Talvez se eu agora fosse lá, ele nem fosse tão grande. Mas naquele tempo eu achava que o quintal era muito grande e ele tinha algumas árvores de fruta, o que era também uma vantagem especial. E eu lembro-me de certa ocasião, coisas de criança pequena que parece que não tem mais o que fazer, de ter tirado uma faquinha lá de casa, então estar ao pé da mangueira e começar a tentar cortá-la. E aos poucos começou a sair da mangueira aquele líquido viscoso, a seiva que ali estava. E lembro-me da minha mãe ter vindo à minha procura, encontrou-me a fazer aquilo. Claro que estava errado em vários sentidos, provavelmente porque estragava a faca, mas também não fazia bem à mangueira. E ela então, mas com alguma paciência, tentou-me explicar que aquilo que eu estava a fazer era mau para a árvore, porque a prejudicava. E eu tentei entender porquê. E então explicaram-me, quando dão luz ao pastor fica melhor. Um pastor iluminado é outra coisa, irmãos. Mas quando a minha mãe então foi-me explicar, ela mostrou uma fruta, a manga, e era a manga daquela mangueira era boa. Era uma mangueira grande, os ramos eram muito grandes, estendiam-se a muita distância. E a minha mãe então explicou-me que aquelas frutas que estavam lá na ponta do galho eram alimentadas por aquela seiva que eu estava a desperdiçar. E aquilo para mim, na altura, fez uma certa confusão. Como é que é possível isto? Eu estou a cortar aqui, no entretanto, aquela fruta lá vai ser prejudicada e as coisas pareciam não fazer muito sentido. Mas foi uma lição que foi ficando. De alguma maneira, o ramo pode frutificar e ele frutifica apenas porque está na árvore e porque é alimentado pela seiva. Mais tarde, irmãos, olhando para a palavra do Senhor e percebendo quantas vezes a Bíblia utiliza a ideia do fruto, de frutificar. E como Jesus disse de uma forma muito clara aos seus discípulos, naquele encontro tão precioso na quinta-feira à noite, antes da crucificação, eu sou a videira, vocês são só as varas. Aqueles que estão em mim, ou seja, a vara que está fixada na videira, o ramo que está fixado na base da árvore, é alimentada por ela e dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O apóstolo Paulo, quando escrevia a sua carta aos Gálatas, que nós temos estado a meditar, no capítulo 5, usa esta figura, esta parábola mais uma vez, para mencionar aquilo que acontece quando alguém está no Senhor, quando alguém está em Cristo, quando alguém recebe a ação do Espírito Santo na sua vida. E em Gálatas, capítulo 5, verso 22, estamos a pensar neste versículo desde a semana passada, o apóstolo Paulo dizia então que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Dissemos aos irmãos, e queremos recordar porque isto nos ajuda, que estamos a falar aqui não sobre qualidades humanas, não estamos a falar sobre algo que é produzido pelo homem. Estamos a recordar que o fruto vem do galho porque ele está inserido na árvore, sozinho ele não consegue frutificar. Nós não falamos que uma certa fruta ou um certo fruto, este galho é muito bom. Nós dizemos esta árvore, não é? Nós não dizemos aquele galho, aquele segundo galho à esquerda daquela mangueira é excelente, produz mangas fantásticas. Nós dizemos esta mangueira tem boa fruta, porque aquele galho é apenas algo que está inserido na própria árvore em si. Nós não podemos produzir isto do nosso próprio esforço. Não se trata de algo que nós vamos nos aplicar para produzir. Segundo a palavra do próprio Senhor Jesus, o único requisito que nós podemos cumprir é estarmos nele. Ou seja, a única coisa que podemos fazer para produzir este fruto é sermos sensíveis e deixarmos que o Espírito Santo atue em nós.
Mas quando isto acontece, irmãos, veja bem, quando isto acontece, não há nenhuma dúvida. Paulo está confrontando, fazendo a comparação entre o homem sem Deus, em pecado, e como é que ele vive, o que é que ele produz. E Paulo deu uma lista muito feia, muito triste. E ele, a seguir, faz uma reticência, diz, mas, não é? Ou seja, vai mudar a página. Mas, se isto é tão feio desta maneira, mas, olha como fica bonito deste outro lado. O fruto do Espírito, quando alguém tem o Espírito de Deus na sua vida, aquilo que ele produz, aquilo que ele mostra, aquilo que ele manifesta na sua vida o fruto do Espírito é. É curioso, irmãos, porque o apóstolo Paulo não diz que pode ser. Ele não diz que talvez seja. Ele não diz, em alguns casos acontece. Não. Se alguém tem o Espírito do Senhor na sua vida, terá que obrigatoriamente manifestar este fruto. Porque é o que o Espírito naturalmente produz na vida de alguém. E este fruto então é caracterizado por estas nove marcas daquilo que o Senhor produz em nós. Também lembramos aos irmãos que aqui não podemos fazer a distinção dos dons. E quando alguém, a respeito dos dons do Espírito Santo, tem legitimidade em dizer, eu tenho o dom de profecia, mas não tenho o dom de milagres. Ok? É legítimo. O Espírito distribui um dom a um e dá outro dom a outro. Mas quando falamos do fruto, alguém não pode dizer, eu tenho o fruto da paciência, mas não tenho o fruto do domínio próprio. Não, o fruto é um só e envolve todas estas características. Nós dissemos aos irmãos que é possível nós dividirmos estas características em três grupos. Nós gostamos imenso de organizar as coisas, é a nossa cabeça. Chama-se teologia sistemática, que é pôr as coisas divididas para podermos entendê-las melhor. As primeiras três características dizem respeito ao Senhor, à nossa comunhão com Deus. E nós vimos, apenas recordando na semana passada, estas três primeiras, o amor, a alegria e a paz. Um amor especial, não é um amor qualquer. O amor do qual nós falávamos hoje de manhã, aqui no culto. O amor incondicional de Deus, que se manifesta na vida do crente. Em três dimensões. O amor para com Deus, que é Ele que produz em nós. O amor para com o próximo e o amor interno, a dimensão própria. Quando eu estou feliz e contente com aquilo que Deus me deu, com aquilo que eu sou e eu aprendi a valorizar. Um amor que, segundo o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, é sofredor, é benigno, é paciente, não é invejoso, não trata com leviandade. Um amor que nunca acaba, que não pode ser derrotado. A alegria, não aquela alegria de experiências rápidas, efêmeras, de coisas que nós podemos ter e ganhar, não a alegria produzida por uma festa, por um evento, por um acontecimento, mas uma alegria interior, uma alegria própria de quem está seguro em Deus. Não é a alegria dos olhos, dos dentes arreganhados. É aquela alegria que nos faz estar contentes com a vida, satisfeitos na presença do Senhor. E a paz, paz. Como nós precisamos de paz. E como o mundo busca paz. E como ela falta, não é? Basta ligarmos a televisão e vamos certamente ver várias imagens que nos falam sobre a falta de paz nestes dias. Aqui a paz não é a ausência daquilo que vamos ver na televisão, não. É mais do que isto. Era a paz, dizia eu aos irmãos, da cidade bem governada. Mas as três características seguintes, e que vêm em sequência, temos que perceber isto. Quando o Espírito está a produzir em nós uma relação com Deus que é marcada por amor, por alegria e por paz, ela se manifesta na nossa relação com as outras pessoas. E com as outras pessoas, o fruto do Espírito em nós é marcado por longanimidade, benignidade e bondade. Eu gosto da palavra longanimidade, irmãos. Eu gosto. Apesar de que não é uma palavra muito usada hoje em dia. Mas eu gosto da palavra porque ela já nos dá a ideia de alguma coisa que é longa, não é? Longanimidade. Mas hoje em dia nós não costumamos dizer, fulano é longânimo. Eu, pelo menos, não costumo ouvir ninguém usar isso no dia a dia. Então, irmãos, vamos lá. Macrotímia, que é a palavra no seu original grego, seria mais facilmente traduzida para nós, em português moderno, por paciência.
Porque longanimidade é uma coisa complicada de entender. Estamos a falar aqui de paciência. O Espírito produz em nós paciência, perseverança. Esta virtude está ligada aos outros e significa a capacidade de suportar com mansidão as falhas alheias, os ataques dos outros. É aquele temperamento produzido pelo Espírito, continua a insistir e a repetir, que não revida, que não se vinga, que suporta, que tolera, que aguenta. É a capacidade de esperar com calma pelas respostas de Deus em relação ao futuro. É aquela virtude que nos dá tranquilidade, que tira do nosso coração a ansiedade. Esta palavra era usada exatamente para a paciência mais com pessoas do que propriamente com acontecimentos. Revela um espírito capaz de suportar grandes provações por parte dos outros e mesmo assim prevalecer. Talvez seja importante notar aqui, irmãos, que esta característica é provavelmente aquela que nós deveríamos colocar em oposição à ira. Às vezes nós achamos que o oposto de ira é amor, mas não é, irmãos. O oposto da ira é a paciência. É o não tolerar que algo saia do meu controle. É não tolerar que algo meu seja tirado. Nós, quando nos iramos, entendemos que alguma coisa foi tirada daquilo que eram os nossos direitos. Eu tinha direito a isto, porquê é que me tiraram? Não é? E, portanto, eu me iro por causa disto. A nossa ira, normalmente, é bastante egoísta. Apesar de que a Bíblia fala de uma ira que é justa, a nossa ira humana, irmãos, raramente é justa. Porque nós nos iramos por causa de nós mesmos e não porque alguma coisa está errada em princípio. Não é que ela esteja necessariamente errada, é porque nós achamos que fomos prejudicados e então nós ficamos irados. A paciência é exatamente a virtude contrária. É aquela que consegue lidar com tranquilidade diante de situações onde aparentemente os nossos direitos foram prejudicados e nós não fomos respeitados como achávamos que devíamos. Mas esta paciência, irmãos, e os irmãos vão ouvir dizer isto de todas as 9 características do fruto, não é comum na natureza humana. O homem naturalmente prefere se vingar. O homem naturalmente gosta de responder, de revidar. O homem gosta de se mostrar superior e por isso se dá a si mesmo o direito de fazer o julgamento, dar a sentença e passar o castigo. O homem não aprecia a paciência como uma boa virtude. Apreciamos hoje em dia mais a força que é capaz de conseguir o troco, que acha justo que o outro sofra se de alguma maneira me fez sofrer. Os irmãos não vão encontrar muitos filmes na televisão, muitas séries de televisão, muitos programas feitos a respeito de pessoas que toleraram, que aguentaram, que perdoaram. Naturalmente nós vamos ver muitos filmes, muitas séries, com muita facilidade, de pessoas que sofreram alguma coisa, então passam o resto do filme a fazer os outros sofrer. Não é? Sofreram alguma coisa e então nós ficamos juntos com aquela pessoa, os realizadores do filme criam empatia em nós para aquela pessoa e então nós ficamos junto com ele à espera que ele chegue no outro e quando é um murro já é pouco, não é? Porque normalmente descarrega todo um pente de metralhadora que é para acabar de uma vez com a situação. E isto é que o mundo considera força, isto é que o mundo considera belo, isto é que o mundo acha bonito. Nós não vamos encontrar muito por aí, nem filmes, nem jovens usando t-shirts com fotografias de pessoas que foram pacientes. Eu vejo muitos jovens andando por aí, irmãos, com camisolas, por exemplo, com a cara do Che Guevara. Nem sequer sabem quem ele foi. Não param para perceber que era um terrorista, que era um homem que usava da violência. Eu não vejo muita gente por aí, aliás, acho que nunca vi nenhum jovem andando com uma camisola com a fotografia de Madre Teresa de Calcutá. Nunca vi. Não me lembro de ter visto. Não sei se há à venda. Irmãos, é possível que haja. É assim, não vamos entrar em discussão de pormenores teológicos. Do ponto de vista humano, é uma pessoa que tem uma lição de vida extraordinária para transmitir. Mas o mundo não aprecia isto. Logo, isto só vai acontecer connosco
através do domínio do Espírito. É quando o Espírito Santo nos controla, que Ele produz em nós a capacidade de esperar, de perseverar, de aguardar. Mas atenção, irmãos, não esqueçamos que o fruto do Espírito não está isolado. Estas características não vêm sozinhas, elas vêm em conjunto. Esta paciência não é a capacidade de esperar e aguentar porque eu não tenho força para fazer nada, não. Não é a capacidade de aguentar e perseverar diante de uma situação amuado num canto de cara fechada e zangado o resto da vida. Eu tenho que aguentar, paciência, eu tenho que aguentar. O pastor disse que era fruto do Espírito, não há de ser nada, vou suportar mais um bocadinho. Não, não é isto. Esta paciência vem junto das outras características: amor, alegria e paz. Ser capaz de suportar, ser capaz de ter paciência, amando esta outra pessoa, mesmo que ela não mereça, mantendo o meu coração alegre e satisfeito no Senhor e continuando a experimentar a paz interior. Essa é longanimidade, irmãos. Esta é a paciência. Ela é produzida pelo Senhor. Mais uma vez, não vale a pena o irmão ir para casa e dizer: eu agora vou fazer muita força que é para ser muito paciente. Não. Aproxime-se do Senhor. O fruto é fruto do Espírito. A segunda característica ligada ao nosso convívio com os outros é a benignidade. Esta palavra mais provavelmente poderia ser traduzida na nossa linguagem de hoje como amabilidade ou doçura. É a capacidade de ser capaz de ter uma atitude com os outros que é considerada agradável, doce, suave. O Senhor Jesus Cristo disse a certa altura: o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Esta virtude tem a ver com o tratamento das pessoas, de um modo meigo, de um modo doce, tem a ver com a empatia, tem a ver com compaixão, tem a ver com a capacidade de sentir as dores do outro e reagir com doçura e cuidado. Nós podemos pensar em exemplos disto. Por exemplo, o Senhor Jesus mostrou este fruto, este aspecto do fruto da benignidade, quando lidou com a mulher adúltera. Vejam, esta mulher estava em pecado, tinha sido encontrada em flagrante adultério. Mas o Senhor Jesus percebe a sua dor. Ele não justifica o seu pecado, porque quando Jesus a manda embora, Ele diz: vai e não peques mais. Mas, no entretanto, Ele não fica só na superfície daquilo que aconteceu, mas Ele percebe que no coração desta mulher existe uma busca, existe um anelo, existe uma ansiedade pelo amor que ela não conseguiu encontrar. Ela só encontrou abuso, exploração e a condenação. E Jesus não tinha vindo naquela ocasião para a condenar. E Ele a trata de forma doce, de forma suave. Posso imaginar, irmãos, aquela mulher humilhada, tão envergonhada, que durante todo aquele período em que ela está ali, cercada de homens furiosos, autojustificados no seu cumprimento da lei, com pedras nas mãos, ela já está ali encolhida, sem ter a coragem de levantar a cabeça, à espera que lhe atirem a primeira pedra. E ele a chorar e à espera da morte. Ela não percebe sequer o que é que está a acontecer. Mas, de repente, começa a diminuir o barulho. E aos poucos, mesmo que ela não quisesse, ela tinha que perceber que à volta tinha-se feito silêncio. Quando finalmente ela teve a coragem de levantar a sua cabeça, não havia mais ninguém a não ser Jesus. Irmãos, podem dizer talvez que isto é apenas interpretação minha, mas eu consigo olhar para este texto e ler. E penso neste texto e olho e vejo o olhar de Jesus para com esta mulher e a maneira como Ele falou com ela. Mulher, quem te condena? Onde estão? Onde estão os teus acusadores? Estás em tanta angústia, tanta dor por causa das acusações. Onde estão os teus acusadores? E ela olha à volta e, apesar das lágrimas estarem a dificultar a sua visão, ela percebe que não há ninguém. Ela diz: Senhor, não ficou ninguém, só estás tu. E com a mesma doçura, com a mesma amabilidade, Jesus diz a ela: eu também não te condeno. Vai começar uma nova vida agora. Agora que foste alcançada pela graça de Deus,
porque não merecias. Agora que foste tocada pelo amor verdadeiro, vai para uma vida nova, sem o pecado agora. Vai e não peques mais. Esta amabilidade, irmãos, é aquilo que fez com que o bom samaritano, assim nós o chamamos, o samaritano, que estava no caminho, na história que Jesus conta, olha e vê um homem ferido à beira da estrada, e parando toda a sua agenda, interrompendo as suas atividades, não cumprindo com a sua viagem, ele para ajudar aquele homem. Ele o trata com amabilidade, com benignidade, com todo o cuidado, porque ele está ferido, está moribundo, está à morte. É a maneira como Abigail foi benigna diante de Davi, para desviar a sua fúria. Davi está furioso, ele está irado, ele está zangado, porque aquele marido de Abigail era um homem tolo. Aquele homem merecia realmente o castigo que Davi queria lhe aplicar, mas Abigail chega ali com toda a doçura e amabilidade e diz: oh, meu Senhor, não faças isto, não faças isto. Tu és um servo de Deus, amanhã tu vais ser rei de Israel. Já pensaste? Quando tu fores rei e sentares no teu trono e olhares para trás naquilo que fizeste, vais lembrar que um dia tu perdeste tempo com este tolo deste meu marido. Não faças isto. E a amabilidade de Abigail foi tão grande que desviou toda a zanga e toda a fúria de Davi. E naquele dia não houve derramamento de sangue. Irmãos, benignidade é doçura, é sensibilidade, é gentileza no trato, é empatia. E o irmão talvez diga: pastor, que linda figura para um cristão, mas eu realmente não sou assim, não é o meu temperamento. Não estamos a falar de temperamentos. Não é o meu feitio. Não estamos a falar de feitios, irmãos. Estamos a falar de fruto do Espírito. É o Senhor que vai produzir em nós, não somos nós. Não há uma agenda escondida para nós cumprirmos, para podermos nos tornar de repente benignos. O que nós temos que fazer é nos aproximar dele, porque ele em nós produz a benignidade. E a terceira característica que aqui vem neste fruto do Espírito ligada às outras pessoas é a bondade. E esta parece um pouco mais fácil de perceber. Ser bom está ligado não somente à característica anterior, mas não diz apenas praticar atos de bondade para com as pessoas, mas fazer aquilo que é necessário. E aqui significa que, por vezes, pode ser necessário um ato de bondade ser um tanto ou quanto mais duro. Um ato pode ser bondade, mesmo que não seja necessariamente considerado muito doce. O Senhor Jesus falou de forma suave tantas vezes, recebeu as crianças e as sentou no seu colo, mas houve um dia que ele precisou limpar o templo, expulsar os vendilhões, e não deixou de ser um ato de bondade. Porque a bondade verdadeira, irmãos, é aquela virtude prática que nos ajuda a fazer aquilo que é realmente necessário, que nos enche o coração do senso de dever e que, por isso, é capaz de nos fazer ajudar os outros naquilo que eles precisam. Às vezes, um ato de delicadeza, às vezes, toda a doçura do mundo, às vezes, um pouco mais de firmeza para poder dar exatamente aquilo que a pessoa precisa. Só a ação do Espírito Santo pode fazer esta diferença em nós. Irmãos, vivemos num mundo e hoje vivemos numa cultura que tem se desviado tanto da virtude cristã, daquilo que são os princípios que a nossa cultura recebeu, que estas coisas que estamos aqui a falar parecem estranhas, difíceis de aceitar. Apenas um exemplo para que os irmãos possam perceber antes de terminarmos. Há não muito tempo foi feito por um realizador um filme que na altura foi o filme mais caro de sempre da história do cinema. Era um filme que ia tentar retratar, e o fez de uma forma extraordinária realmente, em termos técnicos, o maior desastre marítimo da história, pelo menos registado. Titanic, o grande navio. Aquele navio que era inafundável. Nem Deus pode afundá-lo, disse o homem que o fez. Pois ele nem sequer terminou a sua primeira viagem. E esta história dramática, em como este gigante flutuante é derrubado, foi filmado e foi colocado no grande ecrã para todas as pessoas verem. E a certa altura, no meio do desastre, no meio da confusão, no meio da agonia, nós vemos uma série de cenas de realmente pessoas a correr e a gritar. E quando se percebe que o navio vai mesmo naufragar, toda a gente corre para os botes, mas havia um problema. Os construtores do navio o achavam tão indestrutível
Nem sequer se deram ao trabalho de pôr botes suficientes para toda a gente. Para que ocupar espaço com os botes? Vai estragar a vista. Vai atrapalhar aqui o espaço onde as pessoas vão andar. Não é preciso. Não vai ser necessário. Escusamos de colocar botes para todos. Não havia. Não havia. Então começa a haver uma luta, uma verdadeira guerra para as pessoas ocuparem os botes. E se os irmãos viram o filme, viram as pessoas a lutarem para ali chegar e viram alguns homens ricos, porque alguns dos homens mais ricos do tempo estavam naquele navio. E se viram o filme, viram algum destes homens ricos a pularem para dentro dos barcos e a empurrarem pessoas para fora. A certa altura, um dos homens que estava ali a tentar pôr ordem naquilo, chega a dar um tiro para o ar, para tentar evitar que aquilo acontecesse. Mas isso não aconteceu. Os relatos que temos das pessoas que ali estiveram e que sobreviveram e contaram o que aconteceu, nos dizem que isto que foi mostrado no filme não é verdade. Houve muito cuidado em retratar de uma forma extraordinária muitas das coisas que ali aconteceram, mas algumas coisas passaram ao lado. O que realmente aconteceu foi que muitos destes homens extremamente ricos, a quem foi oferecido um lugar nos barcos, porque eles eram homens conhecidos, donos de cadeias de hotéis, homens com títulos importantes e posições valiosas, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, disseram: primeiro as mulheres e as crianças. Ficou registado de alguns destes homens que, ao mandarem as suas esposas, os seus filhos, para dentro do barco, se despediram deles e disseram: lembrem-se que nós sabíamos qual era o nosso dever. E voltaram tranquilamente para dentro do barco, à espera que ele afundasse. E morreram naquelas águas geladas. E alguém pode perguntar: mas pastor, se esta era a verdade, porquê que ela não foi retratada de forma clara no filme? Por uma razão muito simples, irmãos. As pessoas não iam acreditar. As pessoas hoje não iam acreditar. Muito mais facilmente nós acreditamos que foi preciso dar tiros para o ar para afastar as pessoas e ameaçá-las à ponta de bala para que voltassem para trás. Entender que, naturalmente, as pessoas abriam mão daquilo que era o seu direito ou a sua salvação para que outros pudessem se salvar, não entra na nossa cabeça. Mas, irmãos, estes são princípios cristãos. E houve um tempo, não muito distante, que eles ainda faziam parte daquilo que era, não é, a fábrica da nossa cultura, o tecido da nossa cultura. Mas hoje, infelizmente, se perdeu. Mas nós, irmãos, não seguimos as modas da época, mas queremos viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensinou. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz, paciência, doçura e bondade. E há mais. Mas nós só vamos ver na próxima semana. Se cá estivermos, se o Senhor nos der a oportunidade, com saúde, vamos cá estar e vamos continuar a ver aquilo que a palavra do Senhor nos ensina.